Olá para você, tudo bem? Tudo jóia? Tudo legal? Olha, de volta o Conexão Rural Germipasto. E o programa de hoje, olha só que programa fantástico, um programa maravilhoso para você, com muitas informações, muitas dicas e ótimas oportunidades. O negócio fica ligado a partir de agora, hein? E olha só com quem eu vou conversar hoje. Ele, Armindo Kischel, bom dia para você. Pega na sua mão, Armindo, faz tempo que eu não te vejo. Bom dia, tá Éder. Bom dia para você. Bom dia, produtores do Brasil, novamente no programa. E o assunto é bom, hoje o assunto é bom, é o assunto do dia. Estou sabendo, viu? Do dia. Daniel Diraimo, como é que você está? Tudo bem? Bom Nosso dia. gerente de vendas, Daniel Diraimo, e esse homem aqui que prepara as condições especiais para que você, produtor rural, tenha as boas condições de compra com a Germipasto. Porque comprar semente é muito fácil no mercado. Agora, semente de qualidade, semente que vai trazer resultados, em boas condições e ainda ganhar nessas condições, inclusive tem o sorteio da AVDTEC 190, hein? Você pode ganhar uma AVDTEC 190. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Éder. Bom dia, Armindo. Bom dia, produtor de todo rural, produtor rural de todo o Brasil. É isso que você falou. Oferta de semente tem, é muito fácil, como a gente disse. Toda esquina aí encontra uma loja que vende semente de pastagem. Porém, comprar semente de pastagem de qualidade, que vai fazer diferença na propriedade, não são todas as empresas que têm. E é muito importante, antes do início do programa, nós estávamos falando sobre isso, sobre produtividade, melhorar as condições dentro da propriedade. E é muito importante essa escolha da semente. Passa pela escolha da semente ter uma boa pastagem, uma boa cultura de milho, uma boa cultura de soja, e na pecuária não é diferente. Sem uma boa semente, não tem uma boa pastagem, não tem como fazer um bom preparo do solo, fazer uma calagem, fazer uma adubação, usou uma semente de baixa qualidade, não vai ter uma boa formação. E hoje o programa é importante por conta disso. Não só a questão da escolha da semente, mas também o que é importante, além da escolha da semente, para o produtor ter uma boa formação. Está chegando o momento de fazer a formação, de fazer a semeadura, e a importância do produtor seguir algumas recomendações, algumas dicas de custo zero, né, Armindo, que vão fazer toda a diferença lá no final. Bom, antes da gente entrar no nosso assunto do programa de hoje, que são dicas para o plantio, esse é o assunto que vai nortear o nosso bate-papo hoje, e você é nosso convidado para conversar com a gente. Eu quero lembrar os amigos do Compra Programada Germipasto. A Germipasto desenvolveu um sistema de vendas de sementes há alguns anos e que, inclusive, algumas empresas vêm copiando. Mas, tudo bem, tem importância não. Se é bom, pode copiar, fica à vontade. Desenvolveu um sistema de vendas de sementes que é o Compra Programada. Como é que funciona isso? Vamos saber como é que funciona. Nós temos um vídeo que mostra, tintim por tintim, detalhe por detalhe, como funciona o Compra Programada. Veja aí. Você já sabe o que e quando vai ter que plantar, certo? Na Germipasto, com a compra programada, você antecipa e ganha. É tudo muito simples, cheio de vantagens e agora tem até prêmio. Funciona da seguinte maneira: você sai na frente e se antecipa, faz o seu pedido, paga em até 6 vezes e fica tranquilo. A Germipasto só vai entregar as sementes quando você quiser. E enquanto isso, o produto fica armazenado em nossa indústria, que conta com uma infraestrutura de ponta. E tem mais um detalhe: comprando as sementes agora, você economiza até 30% do valor que pagaria se fosse comprar mais para frente. Legal, né? E por falar em valores, não se preocupe, nós não fazemos ajuste de preço, até porque, no ato da compra, a Germipasto já emite a nota fiscal, ou seja, economia e entrega garantida com a credibilidade Germipasto. E com a compra programada deste ano, vai ter prêmio. A cada R$1.000 em produtos, você ganha um cupom para concorrer a uma VDTEC, a semeadora que o produtor precisa. O sorteio no dia 13 de setembro. Compra programada Germipasto. Antecipe e ganhe. Oportunidade assim, você não pode perder. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Condições especiais que você não pode perder. O negócio é pegar o telefone, ligar para a Germipasto, aproveitar o compra programada e ainda o sorteio de uma VDTEC 190, viu? Inclusive o Felipe, lá de Buritizeiro, Fazenda Bom Sucesso, ele ganhou a VDTEC 190 no primeiro sorteio. O próximo sorteio, dia 13 de setembro. Agora, já é o mês que vem, hein? Nós estamos praticamente a um mês do sorteio. Então o negócio é pegar o telefone, ligar para a Germipasto, adquirir sementes de qualidade e ainda concorreram a VDTEC 190, meu amigo. Quer ganhar a VDTEC 190? Está aqui para você. Compra sementes da Germipasto, adquire sementes da Germipasto, vai levar junto com elas qualidade,
bom atendimento, condições de pagamento diferenciadas do mercado e ainda você pode concorrer à VDTEC 190, tá certo? Comprou semente da Germipasto, você vai ganhar na hora do plantio, na hora da colheita, na hora de vender o seu gado mais gordo, mais pesado e ainda concorrer a uma VDTEC 190. É bom ou não é, hein? É maravilhoso. Pegar o telefone e ligar 0800 647 0050 ou 67 3389 6700. Bom, eu vi esses dois aqui conversando, vocês estavam falando sobre plantio, preocupados aí com o assunto. Eu só quero rapidamente relatar o seguinte, vocês notaram que eu faltei 2 programas aqui, né, passados, não estive aqui nos programas, inclusive durante o sorteio da VDTEC 190, estava lá em Cuiabá. Mas eu há 40 dias eu estou rodando a boa parte do centro-oeste brasileiro. Estive no Mato Grosso do Sul, Goiás, em algumas cidades aí estive viajando. E a gente, quando viaja, nós que somos do setor, a gente é muito observador em relação ao que está na rodovia. Uma coisa que eu notei, Armindo, e a gente falava sobre isso agora há pouco, que o pecuarista brasileiro está precisando aproveitar essa tecnologia à disposição. A gente vê o quê? Muito pasto rapado, vê muito gado magro na beira da estrada passando fome. A gente vê a quantidade de gado, mas animais que estão magros, passando fome. Por quê? Quando você olha o gado, você olha e vê o pasto. O pasto é que está deixando o gado magro. Vamos resolver esse problema hoje, não? Vamos ajudar o produtor? Como nós podemos ajudar o produtor hoje com dicas de plantio dele ter uma boa pastagem e o gado mais gordo? Bom, o maior problema da pecuária de corte brasileira hoje, em grande parte da América também, é essa deficiência de forragem em algumas épocas do ano. Sabemos que os animais têm que se alimentar todos os dias do ano. Então nós temos uma pecuária com certa quantia de pasto por 8 meses e 4 a 5 meses com deficiência de pastagem. E aí nós batemos muito que é a formação estratégica, o manejo estratégico, é que ter um pasto de qualidade. Mas, Éder, sobre esse assunto, quer dizer, da escolha da espécie forrageira, o Daniel comentou muito bem, custo zero. Hoje, para nós ter uma pastagem de boa qualidade, nós temos que ter uma forrageira certa para a situação, para as alternativas corretas. Não tem a forrageira milagrosa. Para cada situação tem uma forrageira mais indicada, solos férteis, solos fracos, para seca, para as águas, para feno, para silagem. Escolher a espécie forrageira, nós temos que se preparar, estamos aí próximos ao plantio, o início do plantio começa aí meados de outubro em algumas regiões, e nós estamos antecipando isso para o produtor, que ele já definiu a semente, vai comprar a compra antecipada da Germipasto, mas ele tem que primeiro fazer o quê? Limpeza da área, remover paus, moita, toco, galhada. Se tiver problema de clividade, vai ter que fazer os terraços de base larga. Tem problema de acidez, ele vai ter que aplicar o calcário, aplicar o gesso, fazer o preparo adequado desse solo. E aí, o programa de hoje vai dar as dicas, depois desse preparo, adequadamente para as forrageiras, que estava comentando com o Daniel também, o produtor hoje risca o solo, prepara mal o solo e quer ter uma boa formação de pasto. E se nós olhar a semente da pastagem, o tamanho da semente, ela é 2, 3 vezes menor que o milho, que a soja. Quanto menor a semente, melhor tem que ser o preparo de solo. Extremamente bem preparado, a semente tem que ser incorporada, em contato com o solo. E aí tem uma cultura de pasto. Então o programa de hoje, como você falou muito bem, vamos dar as dicas ao produtor, mas ele primeiro tem que ter a espécie, ter toda essa limpeza, preparo, conservação, e aí ter as condições de usar uma VDTEC, de usar um outro equipamento na propriedade e fazer uma boa semeadura. Foi o que eu disse, o produtor tem que usar tecnologias disponíveis no mercado, né? Semente hoje tem tecnologia incorporada, Daniel Diraim? Muita tecnologia, Éder. Hoje a semente, se pensar em termos de pureza física da semente, o quanto a semente é limpa, ou seja, para eliminar a praga, para aumentar a germinação, aumentar o vigor dessa semente, porque não leva torrão, não leva semente xoxa, não leva semente mal formada, somente semente grana cheia, como é conhecida popularmente, ou seja, semente que tem vigor melhor. E para isso o produtor rural tem disponibilidade, consegue chegar nessa tecnologia, é o caso. Para quem não quer utilizar a VDTEC, eu tenho um Vicom, uma máquina dentro da propriedade, a própria semente incrustada é essa semente, que já vem revestida com macro e micronutrientes para favorecer a distribuição, para facilitar a regulagem da semeadora, conseguir visualizar, é mais fácil de trabalhar do que uma semente convencional e resolve esse problema. Tem uma boa formação de pastagem, já vem semente escarificada, pura,
tratada com fungicida para garantir essa melhor formação. Isso é tecnologia em sementes de pastagens. O Armindo é um pouco mais velho do que nós, ele vai lembrar um pouco mais sobre isso. E não faz muito tempo, não, a gente está brincando, mas não há muito tempo e ainda existe até hoje algumas sementes que são vendidas nesse processo. Antigamente a semente era colhida do chão, dava uma peneirada, colocava num saco e vendia. E aí saía pau, torrão, um pedaço de inerte aí a mesma matéria seca da própria planta da semente. Né? Isso não faz muito tempo, não. Se a gente olhar para trás, quanto tempo? 20 anos, 15 anos, Armindo, que ainda era assim a semente, pastagem? Olha, eu mais ou menos há 20 anos, só a semente mais pura é 30 DVC. 30% de DVC. E a grande maioria era 20% de DVC, ou seja, 20% de DVC tinha mais ou menos 20% de semente pura e 80% de ratos, gatos, cobra e lagarto. Tinha tudo pela semente. Era juntada a semente com varredura e o produtor levava sacos de semente. Então, é um custo muito alto, levar pragas, invasores. Hoje é diferente. Isso que a gente está falando de tecnologia embarcada hoje nas sementes, é isso que a gente está falando. Mostra aquela imagem da semente incrustada para a gente novamente. Isso é tecnologia. As sementes foram eliminadas, essas sujeiras, esses ratos, gatos e cobras que você falou, foram revestidas por macros e micros nutrientes e aí nós temos uma semente de alta pureza. Mas uma semente o Éder, pois não. O produtor, há 20 anos atrás, e é uma consciência, jogava a semente para ter pasto com 2, 3 anos. Plantava o primeiro ano, não usava tecnologia, uma planta aqui, outra lá, deixava sementear e ele, depois de 2, 3 anos, ele ia ter um pasto meia boca. Meio pasto gramado era difícil. Só que nós hoje queremos com 40, 50, 70 dias depois da semeadura, colocar o gado. E nós queremos colocar 2, 3, 4 animais. Essa é a diferença de nós ter uma cultura de pasto e não. E é fácil ver quanto a semente evoluiu. Primeiro, o quanto de cabeça por animal por hectare aumentou. E o quanto o animal sai mais cedo do pasto para o frigorífico. Acho que talvez é a grande prova da evolução da tecnologia em semente forrageira. Nós botarmos 10% dos pecuaristas estão usando todas as tecnologias, são profissionais e têm uma pecuária precoce. Mas ainda nós podíamos ter muito mais. Então, no contexto da precocidade, nós abatemos hoje aí em torno de 20% de animais precoces e 80% são animais tardios ainda. Então, mesmo com essas tecnologias, o tradicionalismo em muitas regiões, em muitos produtores, ainda, como você viu, e você pode dar esse testemunho presencial que você teve, você rodou esse Brasil todo, quanto gado gordo você viu nessa época no campo? Praticamente nenhum. Os animais que estão na propriedade, grande maioria, acho que aí de 90%, estão magros, porque faltou comida. E a pecuária que falta comida, ela é tardia. E nós temos hoje, dentro da pecuária de corte, abate com 12 meses, super precoce, 14, 18, 24 meses. Alguns produtores estão querendo reduzir de 24 meses. E tu vai ainda no frigorífico ver os abates, 48, 50 meses. É isso que traz da nossa pecuária baixa qualidade, muitas vezes, da carne. Tem que aliar melhoramento genético e tecnologia nos animais. Isso é uma realidade e todo mundo sabe disso. Falar que produtor rural pequeno, médio, grande não sabe que existe tecnologia e melhoramento genético é a gente se fazer de besta. Mas todo mundo sabe hoje de melhoramento genético. Semente de forragem também passou, sanidade também passou por uma evolução muito grande. Vamos focar no nosso assunto, que é produção de boia para o gado, porque ainda o principal alimento do gado, ainda da pecuária brasileira, ainda é o pasto. Nós estamos falando de tecnologias de sementes forrageiras e dicas para você. Vamos entrar nas dicas daqui a pouquinho. Outra dica, outra evolução em sementes de pastagem, e aí o Daniel pode nos ajudar nisso, é isso aqui, ó. A forma de você plantar a semente, a forma de você fazer o plantio da semente. Não é só a qualidade da semente que evoluiu nos últimos anos, não. Além da incrustação, além das sementes puras, o Armindo falou em 35% de VC um tempo atrás, hoje está falando em quanto? Em 80, 82%. 82%. Só que não adiantaria de nada ter uma semente de alta pureza, de alto padrão, se não tivesse uma forma de plantar essa semente com eficiência, certo ou errado? Exatamente, Éder. A semente incrustada, ela veio há 16, 17 anos para ajudar nesse contexto. E mais recentemente a VDTEC, há 4 anos, há 3 anos no mercado, para também colaborar com isso, melhorar a questão de plantio da semente incrustada e principalmente sementes puras. Os produtores têm dificuldade ao trabalhar com pequena quantidade de semente. Nós estamos falando de semente de 82% de valor cultural, onde a necessidade, a quantidade de semente por hectare
fica em torno de 5 quilos. E aí há sim uma dificuldade em conseguir distribuir essa pequena quantidade. E aí a Germipasto resolve esse problema como? Com a VDTEC 190, como o produtor está podendo observar aí na tela. Ou seja, uma máquina versátil, uma máquina pequena, prática, simples de operar, que já também, além de distribuir pequena quantidade de semente, resolve um outro problema, Éder, que é o seguinte, é a redução de custo e a redução de tempo de formação de pastagem. Nós estamos vendo uma área onde o produtor está fazendo o consórcio de milho com a Braquiária rusiziense, ou seja, formando palha para o plantio direto. Mas o pecuarista que está formando sua pastagem pode usar a VDTEC da mesma forma, só substituindo essa plantadeira por uma niveladora, por um rolo compactador. Por quê? Porque ele vai fazer as duas operações em uma só. É o que nós estamos vendo agora. Olha lá, a VDTEC lá na frente, fazendo a distribuição da semente, exatamente na largura dessa niveladora, por conta dela, a VDTEC ter essa opção de distribuir de acordo com a largura que o produtor tem na propriedade, e faz as duas operações. Isso aí, além de garantir uma melhor formação, além de garantir uma boa distribuição da semente, economiza, gera economia direto para o produtor, de R$30 a R$35 por hectare, economia direta nessa formação, e também economia de tempo. Fazendo as duas operações é mais rápido, é mais prático, como o Armindo falou. E mais econômico. Nós estamos falando em 40, 50 dias para pôr a pastar, para pôr os animais, tendo semente pura. Reduz o tempo de entrada, a hora do animal entrar, porque né, a gente vai ter um plantio mais rápido, consequentemente germinação mais rápida, o animal vai entrar mais cedo. Sim. Vai engordar mais cedo e vai sair. Agora eu fiquei impressionado com a evolução da tecnologia. Até eu. Aprendi Que tá acostumado, aprendi na Germipasto. é Olha só. Eu recomendei 3 quilos de semente pura de umidícola na formação do Mário no Pantanal. Certo? Aí, conversando com a Germipasto, a semente escarificada, do jeito que a Germipasto faz, a semente sai de 130 sementes por grama para 250 sementes 160. por grama. Então, se eu usar 1 quilograma, vou usar 25 sementes por metro quadrado. Se eu baixar para 1,5 kg, estou botando 40 sementes de umidícola por metro quadrado para germinar 10, 15 sementes. Olha, e aí, como é que eu faço? A VDTEC. Mas um detalhe importante, nós estamos numa recomendação, numa fazenda grande, que vai plantar mistura de semente. Aí, como é que faz? Aí o Daniel diz, não, vamos botar uma máquina na frente em cima, outra mais embaixo, com 2 VDTEC, jogando 2 sementes puras. Então, isso, na verdade, a gente que está no dia a dia, acompanhando o produtor, na pesquisa, acaba aprendendo, e eu vi a importância, aí você falou em 5 quilos, eu já estou falando que a VDTEC bota 1,5 kg. Sim, coloca. 1,5 kg. Vamos fazer o seguinte, aproveitando a presença do Armindo Kish nos nossos programas, e é sempre bom ter um pesquisador, alguém que entende bem do assunto, né? Se você quiser fazer alguma pergunta para o Armindo, para o Daniel, fica à vontade, viu? Pode ligar para a gente aí, faça sua pergunta, a produção passa para a gente aqui e ele responde para você. Daqui a pouquinho, Armindo, eu tenho um assunto que eu acho que é muito importante quando nós pensamos em dicas de plantio. E muita gente erra nisso, viu? Não sabe como é que faz. O que é? Sabe o que é, não? A profundidade ideal para fazer o plantio de uma forrageira. Primeira pergunta, mas você não vai responder não. Só fala se sim ou se não, tá? Espécies forrageiras têm profundidade diferente, não? Tem. Então daqui a pouco você fala sobre isso. Porque esse assunto, as pessoas mandam para a gente e-mails perguntando, ou ligam na Germipasto, ou compram semente, qual que é a profundidade que eu vou colocar essa semente para poder germinar bem. Então é uma dúvida comum, né? Quando o produtor compra uma semente, ou ele compra a semente, faz o enterrio. Enterrio, tá certo? Incorporação, pode Incorporação, ele faz errado e aí demora para germinar, não germina. A semente está com problema. Não é bem assim não, Depende gente. do solo também. Depende do solo também. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Porque agora nós vamos acompanhar uma entrevista do José Luna. Quem que é o José Luna? Conhece, não? É um importador de sementes. Importador de sementes. A Germipasto, além do Brasil, ela exporta sementes para toda a América do Sul. É isso? Isso. Um pedaço da América do Norte, que é o México, Exato. porque o México está na América do Norte. Alguns países da África. Alguns da África, e vai exportar muito para a África também, viu? E Oriente Médio também. Tá. E a África está bombando aí no mundo, hein? Vocês vão ver que o Brasil vai exportar de sementes para a África nos próximos anos. Estou certo, Armindo? Certíssimo. Né? Certíssimo. O José Luna, ele é o quê? Venezuelano? De Venezuela? De onde que ele é? Não José sei Luna? exatamente. Venezuelano? Só que ele compra sementes para Nicarágua, ele trabalha em distribui na América vários Central, né? Vários países. Exatamente. Conheceu o José Luna?
Não, só de nome. Só de nome? Eu conheci ele pessoalmente, simpaticíssimo, viu? E ele fala sobre a importância da compra programada. Inclusive, nós temos aí a semana que vem mais vídeos dele, que ele passou uma semana com a gente aqui. Roda pra gente aí o vídeo do José Luna, importador de sementes da Germipasto para a América Central. Veja aí. Ok, agora eu estou aqui em Germipasto, que está em Camapuá, Mato Grosso do Sul, em Brasil mesmo. E vim aqui a escolher a melhor semente que vai estar sendo exportada para diferentes países de Centro-América com a melhor qualidade, com a melhor germinação, para que o fazendeiro sempre plante o melhor que tem. No próximo programa, nós vamos mostrar para vocês uma série de reportagens com o José Luna. Ele veio visitar aqui a Germipasto, passou uma semana conosco em Campo Grande, aqui no escritório central, lá em Camapuã, nos campos de produção e nas UBSs da Germipasto, Unidade de Beneficiadores de Sementes. Ele trouxe várias informações sobre a qualidade das sementes da Germipasto exportadas para toda a América do Sul, América Central e ainda a América do Norte, o México especificamente, tá certo? Você vai ver a semana que vem o que ele vai falar sobre como as sementes da Germipasto são recebidas lá nesses países onde ele representa. Agora chegou a hora de a gente falar de uma condição especial para você. Porque o programa, além de dicas e informações técnicas com o Armindo Quicho, daqui a pouquinho vai falar sobre a profundidade ideal para enterrar uma semente, para que ela possa germinar bem, dependendo aí dos fatores. Antes disso, vamos falar de condições especiais, porque o programa também valoriza a boa compra, a boa venda, a boa condição para você. E a Germipasto, claro, tem o seu programa para levar até você informações e também condições especiais. Certo ou errado? Exatamente, Éder. Produtor rural tem oportunidade, além de bom atendimento, além de informação gratuita aqui no Conexão Rural, oportunidade de negócio. E é sempre importante aproveitar essas condições, porque senão ela passa e depois acaba se perdendo, é preciso pagar mais caro ou não encontra aquela cultivada. Então, aproveitar a compra programada nesse momento é muito importante. Tá aí os barracões da Germipasto com semente armazenada, tranquila, sistema climatizado para garantir uma boa germinação, uma boa qualidade dessa semente, para quando chegar o momento de fazer a semeadura, o produtor recebe essa semente em qualquer lugar do Brasil, qualquer a quantidade, para poder fazer uma boa formação da pastagem. Então, a Germipasto, como nós falamos aqui, tem campos de produção, produz toda a semente que comercializa, não busca a semente em qualquer lugar, não. Tem um controle desses campos de produção, depois dentro da UBS um bom beneficiamento para garantir uma melhor semente de pastagem e todos esses processos como nós falamos aqui, sementes puras, sementes tratadas, sementes incrustadas, também sementes convencionais para que venham a garantir uma melhor formação. E aí, Éder, essas condições chegam até o produtor, além de toda essa tecnologia, chega a condição diferenciada. Então o produtor que já definiu, já sabe o que vai utilizar, já escolheu a cultivar correta, agora é o momento de pegar o telefone, ligar para a equipe Nota 10, entrar em contato também com o consultor mais próximo à sua fazenda, para poder orientar, levar todo esse diferencial aí para a sua propriedade e comprar mais cedo. Comprando mais cedo, o que acontece? Como a procura ainda é menor, o preço está mais baixo. Compra mais barato, dilui o investimento, paga parcelado, garante a formação da pastagem. Quando chega o momento de fazer a semeadura, o preço está mais alto, porque a procura é maior. Você falou em garante. Acho que, além de tudo que você falou, pagar mais barato, pagar parcelado, um detalhe que é muito importante, que às vezes o produtor não percebe isso, é que o mercado, ele é que dita as regras. Sim. Em relação a preço, em relação a ter o produto ou não ter o produto. Muitas vezes, nós vivemos isso, muitas vezes acontece de que o mercado é muito comprador e aí falta semente no mercado. E você deixa para a última hora. Aí chega na última hora, você vai formar, preparou tudo, não tem semente. Esse é um grande problema. Então você garante que você vai receber sementes com a Germipasto quando você faz o compra programado. Exatamente. Comprou, recebe um pedido de venda, automaticamente recebe uma nota fiscal de que tem o produto adquirido na Germipasto e vai
retirar ele posteriormente, não tem problema nenhum com relação a isso. Então o produtor vai receber essa semente quando a área estiver pronta, quando chegar o momento, o Armindo vai falar sobre isso. Qual que é o melhor momento? Quando? Será que agora, Éder, com esse friozinho que tá, será que é bom de fazer um plantio de braquiária ou de qualquer cultura? Qual que será o melhor momento para realmente ter uma boa formação de pastagem? Então, produtor, de forma antecipada, compra, garante, paga mais barato, quando chegar o momento, recebe a semente e faz a formação da pastagem. E além disso, Éder, além de comprar mais barato, além de garantir a semente que vai formar essa nova pastagem, nesse ano, nessa condição, um produtor que comprar durante a compra programada vai poder ganhar a VDTEC. Como que funciona isso? Então, a cada R$1.000 em compra, o produtor vai ter um cupom que vai estar aqui nessa urna. No dia 13 de setembro vai ser o segundo sorteio. Tem um mineirinho aí que já ganhou uma. Os mineirinhos são pé quente. O Sr. Felipe, lá de... Exatamente. Lá Buritizeiro. Buritizeiro, né? Buritizeiro, perto de Pirapora, região norte de Minas Gerais. Então, Éder, serão 2 VDTEC sorteadas. Uma já foi. Outra dia 13 de setembro. Exatamente. Então, o produtor rural, além de todo esse diferencial... Hoje não tem aqui o cupomzinho para eu colocar aqui, não, hein? Cadê? Será que ninguém comprou essa semana? Será que ninguém comprou? Acho que esqueci de trazer. Você colocou tudo aqui dentro dessa semana? Da próxima vez você me entrega que eu quero colocar aqui. Porque, rapaz, eu dou sorte para os outros, viu? E aí, Éder, vamos lá. Comprou, a cada R$1.000 ganhou a VDTEC. Produtor que formar 100 hectares com a VDTEC... Cada R$1.000 ganha o cupom para concorrer a VDTEC. Exatamente. Calma. Estou muito animado hoje. A cada R$1.000 em compra, ganha um cupom, vai entrar na urna e vai concorrer a VDTEC. Isso. Produtor rural com a VDTEC na propriedade, a cada 1 hectare ele vai economizar de 30, 35, R$40 por hectare. Então essa é a conta que tem que fazer. 100 hectares, R$4.000. 1.000 hectares, R$40.000. É uma economia muito grande, além de garantir toda a formação, além de uma melhor distribuição da semente, além de antecipar a entrada dos animais e realmente ter uma excelente formação de pastagem. Então, é muito fácil adquirir a VDTEC e aí hoje também, nessa condição, aproveita a compra programada e vai ganhar o cupom aí a cada R$1.000 em compra para poder, de repente, nem comprar, como o seu Felipe lá ganhou uma VDTEC. Ganhou e está muito feliz, viu? Ganhou e está muito feliz e essa alegria do Sr. Felipe também é a nossa. A gente, se pudesse, sortearia uma VDTEC todo o programa, né, Daniel? Seria ótimo. Seria bom para todo mundo, né? Mas você ganha quando você compra a VDTEC, quando você adquire a VDTEC. Praticamente, eu posso fazer uma... Eu não sei, se eu estiver errado, você me corrige, hein? Praticamente ela sai de graça para você. Olha, você pergunta, mas como assim sai de graça? É fácil. 200 hectares, Daniel, essa é a conta? Exatamente. Posso fazer, Armindo, essa conta? Mostra o Armindo aqui para nós aqui um pouquinho. Tem que mostrar o Armindo? Uma conta de 200 hectares. Você tem 200 hectares para formar, 200. Se você adquirir a VDTEC para formar esses 200 hectares, com a economia que você vai fazer de R$40 por hectare, pagou a VDTEC? Pagou e sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro ainda? Pagou essa economia. Chama para um churrasco, nós então. Nós temos que dizer que a aplicação uniforme é muito importante, não é só tirar a semente, tem que estar uniforme. Não dá para ter 10 metros bem formado e 10 mal formado. Em pastagem é 100% formado. Então, além dessa... diretamente esse ganho, eu acho que teria outro tanto de ganho aí, economizando semente, não faltando semente, não sobrando semente e bem plantado. Aí o gado depois entrando mais cedo no pasto, engordando, né, da maneira que tem que engordar, porque um pasto bem formado, porque um pasto mal formado é gado magro? Olha, o pessoal pode em casa não entender. Um pasto mal formado, eu tenho parte bem formada e parte mal formada. Aí eu tenho que esperar aquela parte mal formada, ela cresceu, pastagem, e ter volume. A bem formada, o sementeou, passou do ponto, envelheceu. O cara fala, mas como semente mal formada, o animal não ganha peso? Claro, você vai ter uma parte das pastagens envelhecida, sem qualidade, e a outra parte vai ter invasoras, vai gastar mais com herbicida. Então, a formação errada de um pasto, ou um erro na formação, compromete praticamente... por muitos anos aquele erro. É a questão de quantidade, né? Que nem eu e Daniel, né? A gente come a mesma comida, só que ele come mais do que eu e eu como menos. E ele vai engordar mais com a mesma comida, tá certo? Mas é igual pasto, né? Pasto mal formado também não quer dizer que o animal vai estar gordo, não, viu? Sim. Pasto mal formado é animal magro. Então o pasto tem que estar bem formado, homogêneo, para que os animais comam a mesma quantidade, a mesma qualidade. Então, formação de pasto está aqui, ó. É VDTEC 190, é pegar o telefone e ligar agora para a Germipasto. Pegou o telefone, ligou agora. E 2 telefones no vídeo para você. 67-3389-6700 e 0800 647-0050. Exatamente. Me ajuda aí.
É isso mesmo, é o telefone para fazer bons negócios hoje, Éder. Entrar em contato com a equipe Nota 10 e também o seguinte, através do site, encontra o consultor próximo à propriedade, solicita uma visita. Todas essas orientações que estão aqui, o consultor pode levar aí para a sua fazenda, orientar da melhor maneira para que você também consiga ter essa excelente formação de pastagem. Lembrando que a GM Pasto tem representantes em todo o Brasil, vários estados. Você não precisa ligar só na GM Pasto para aproveitar essas condições que a gente apresenta no programa, não. Qualquer revendedor da GM Pasto, qualquer representante da GM Pasto ou consultor da GM Pasto, em qualquer lugar do Brasil tem as mesmas condições, as mesmas informações. Então pega o telefone, entra em contato, entra no site da GM Pasto, www.gmpasto.com.br e tem aí as informações de um consultor GM Pasto mais perto de você. Inclusive, eu quero convidar os amigos para acessar o nosso Facebook. O Facebook que bomba é o nosso, hein, rapaz? Toda vez que o Leonardo põe uma foto lá, vem milhões de curtições, viu? O povo curte, compartilha, é muito legal. Manda pergunta, manda sugestões de programa, isso é muito bacana. Até compras, né? O pessoal faz pela... Ocorre também, o Armindo é muito requisitado na hora de nos ajudar a responder as perguntas, porque é importante, às vezes o produtor, nós fazemos um programa sobre um determinado assunto e faltou algum detalhe, e o produtor pode entrar em contato também através do nosso site, mandar e-mail e, Verdade. Por que não o Facebook? Agora, é mais rápido, né? Muito mais rápido. É ágil. As redes sociais hoje, elas são muito rápidas. Você tem rede social, Armindo? Você tem Facebook, esses negócios aí? Tenho. Você tem? Tenho. Eu vou entrar na sua página depois lá então, no seu perfil. Bacana, isso é muito bom, porque você troca informações, sabendo usar é uma grande ferramenta, né? Tem gente que pena que usa de maneira errada. Para outros fins. Outros fins. Outra coisa, outra dica importante, vídeos. A GM Pasto tem uma conta lá no YouTube, né? Todo mundo que vai lá abre uma conta, então tem uma conta no YouTube, onde ela coloca os seus vídeos. Leonardo, quantos vídeos nós temos hoje lá? Mais ou menos. 348 vídeos relativos àquilo que a gente fala nos programas, matérias que são produzidas, são feitas, são colocadas ali, dicas de plantio, informações da VDTEC, depoimentos de clientes, obrigado. Ali tem muitas informações no YouTube. Vai lá, procura Germe Pasto no YouTube, certo? O Armindo está doido para falar, viu, gente? Eu sei que você quer falar, vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma matéria agora que mostra a taxa de semeadura. Vai falar sobre esse assunto, depois o Daniel senta ali novamente com o Armindo Kicho e a gente vai continuar o assunto de hoje, que são dicas de plantio. O que nós vamos falar daqui a pouco, Armindo? Sobre o quê? Qual é o assunto? Profundidade. É esse o assunto? Então tá bom. Veja a matéria aí. Cada cultivar produzida e comercializada pela GM Pasto tem indicações quanto à profundidade e taxa de semeadura. No caso da cultivar Marandu, conhecida também como braquiarão, a profundidade de plantio de cada varia entre 2 e 4 centímetros. Já a taxa de semeadura ideal varia entre 350 e 550 pontos de valor cultural. Em regiões onde predomina a chuva no verão, como é o caso do centro-oeste brasileiro, a semeadura pode ocorrer desde meados de outubro até o final de fevereiro, tendo como meses ideais novembro e dezembro. A braquiária brisanta cultivar charaés também deve ser incorporada a uma profundidade entre 2 e 4 centímetros. Para o plantio, a indicação também é esperar o estabelecimento da chuva. Onde há o aumento do volume de água durante o verão, o ideal é que o plantio seja feito entre os meses de novembro e dezembro. Para um bom estabelecimento, a recomendação é que a taxa de semeadura seja de no mínimo 350 pontos de valor cultural. Sendo uma excelente opção para quem adota o sistema de plantio direto, a braquiária rusiziensis cultivar rusiziensis deve ser incorporada entre 1 e 2 centímetros. Já quanto à quantidade de sementes por hectare, o produtor deve ficar atento, porque isso vai depender do tipo de cultura a ser consorciada. Já a braquiária decumbens cultivar basilinski precisa de incorporação de no mínimo 2 centímetros e no máximo 4. Tem média tolerância à seca e ao frio. A semeadura de 200 a 400 pontos de valor cultural por hectare, aliada a um bom manejo, contribui para a boa formação de pastagem. Indicada para solos de baixa e média fertilidade, a braquiária umidícola cultivar lhaneiro também deve ser incorporada a uma profundidade entre 2 e 4 centímetros. A recomendação para o plantio é a semeadura de 250 a 450 pontos de valor cultural por hectare.
tem como característica a tolerância intermediária ao alagamento do solo. A braquiária brisanta, cultivar piatã, tem desempenho semelhante ao capim-charaés e é superior ao marandu. Quanto à incorporação, após o plantio, o piatã deve ser aprofundado entre 2 e 5 centímetros. E para formar bem um hectare, a indicação é de no mínimo 300 e no máximo 500 pontos de valor cultural por hectare. Com relação aos pânicos, o produtor também deve ficar atento. Em linhas gerais, as cultivares Tanzânia, Aruana, Mombaça e Maasai devem ser aprofundadas em no mínimo 1 centímetro e máximo 2. Já a taxa de semeadura varia entre 200 e 400 pontos de valor cultural. Procure a Germipasto, adquira as melhores sementes de pastagem e receba as informações que você precisa. Germipasto, qualidade, informação e competência ao seu dispor. Legal. Olha, um abraço grande para o senhor Ibrahim, do estado de Goiás, que acaba de mandar para a gente uma pergunta agora. E eu quero mais uma vez reforçar. Você pode interagir com o programa, tá certo? Pega o telefone aí, liga para a gente, faça sua pergunta, aproveite a presença dos nossos companheiros, Armindo Quicho, engenheiro agrônomo, pesquisador, Daniel Diraimo, nosso gerente de vendas, também engenheiro agrônomo, tem larga experiência no setor de sementes forrageiras. Então pega o telefone, liga, manda sua pergunta. O senhor Ibrahim de Goiás quer saber dicas de consórcio estilosantes Campo Grande e Capim-Piatã. Bom, senhor Ibrahim, é muito importante que muita gente aí, às vezes não tem as informações corretas e pode ter problema na semeadura. Primeiro, semente estilosante é pequena e ela separa da semente do piatã. Então, dificilmente formaria bem uma pastagem misturando as duas numa mesma máquina. E a proporção é mais ou menos aí 6 kg de piatã, com 6 a 8 kg de piatã, com 1 a 2 kg de estilosante. Não é meio a meio. E aí plantar separadamente, no caso com 2 VDTEC ou 2 operações. Feito isso, não tem problema do estilosante matar, nunca vai matar o piatã, desde que eu faça um bom manejo. Eu não posso rapar o piatã, eu tenho que manter a altura ideal do piatã, que é mais ou menos entrar com 45 e sair com 20 centímetros. Não pode ter uma alta carga animal. E é muito fácil trabalhar com estilosante. Quando você vê que o estilosante vai dominar, reduz a carga animal, que a braquiária vai sobrepor o estilosante. E se você vê que está muito alto o piatã e vai sumir o estilosante, baixa mais a carga. Então se regula o estilosante por muito tempo. Aí está uma dica, o ponto ideal de entrar o pastejo. Não pode se sementear, não pode se acamar o capim, senão perca o estilosante. Então, fazendo certo, esse consórcio é muito bem-vindo, mas em solos arenosos, de média baixa fertilidade, o estilosante é a grande alfafa do cerrado. É verdade, com certeza. Olha, só uma informaçãozinha, a gente sabe disso. O estilosantes Campo Grande foi muito penalizado por mau uso do estilosantes Campo Grande. Ele é uma leguminosa, ele é rico em proteína. No período das águas, aí, no período, né, do ápice dele, chega até 22, 23, 24% de proteína. Ele é muito bom. Ele foi fruto de pesquisa da Embrapa e trouxe muitos resultados. O problema é que muita gente usou errado os estilosantes Campo Grande, nessa taxa de semeadura. Colocava muitos estilosantes e aí ele acabava o animal consumindo demais, não é ideal que ele consuma demais. A proporção para quem faz o consórcio é essa que o Armindo acaba de nos dizer. Aí 20% no máximo de estilosantes Campo Grande num consórcio com uma gramínea. Certo, Daniel Diraimo? Exatamente. Esse é o bom consórcio, esse é onde vai responder essa quantidade de proteína, vai aumentar a proteína na dieta do animal, vai fixar nitrogênio, vai melhorar as condições de solo pro capim, vai melhorar a fertilidade do solo. E como o Armindo falou, não adianta colocar estilosantes em área que vai ter adubação, onde o produtor vai recuperar porque ele fixa biologicamente o nitrogênio no solo, certo? Não pode pôr piatã em área úmida, em solos argilosos, claro, o desenvolvimento do estilosante em solos arenosos. Exatamente. Regiões frias, onde tem geada. Então, como o Armindo falou, região, o centro-oeste brasileiro, centro-norte brasileiro, onde são solos arenosos, textura até 35% de argila, solos arenosos, e de preferência com cultivares de porte mais baixo, que vão dar condição para o estilosante sobreviver. E esse manejo, aumentar um pouco mais a carga ou diminuir a carga, vai em função da quantidade
de estilosantes e de capim. O ideal é o quê? 70% a 80% de capim, 20% a 30% de estilosantes Campo Grande. Duas dicas bem assim, clássicas. O estilosante não pode ser rapado no chão e não pode sementear. Então, o produtor, para usar E a estilosante... proporção 20% em relação ao gramíneo, só certo? usar o fazendo certo. É entrar o gado no ponto ideal. Quem gosta de ver pasto sementeado e acamado, não vai funcionar. Quem vai rapar no chão... Agora, não tem nenhuma dica no mundo que recomenda o pasto acamar e sementear. E nenhuma dica que tem que rapar no chão. Então, não fazendo as duas coisas, evitando esses dois pequenos problemas, o estilosante é uma grande Muito bom. Bom, obrigado, senhor Brahim, do Goiás, que ligou para a gente pedindo informações, dicas sobre o uso do estilosante Campo Grande consorciado com a Gramínea. Vamos voltar no nosso assunto, porque tem gente reclamando que a gente está esperando para ouvir sobre a profundidade ideal. E a gente não está falando sobre esse assunto. Vamos falar agora. Profundidade ideal para o plantio de sementes. Primeiro... Ainda quero aproveitar e já deixar na agulha para a gente conversar sobre a época correta para o plantio, porque tem gente que está plantando agora, né? E aí está se dando mal. E a outra questão é a taxa de semeadura. Outro detalhe importante. Vamos lá? Eu começaria o seguinte, primeiro, com um preparo de solo. Vamos fazer um preparo profissional. Se vai preparar o solo, grade pesado, arado, intermediária, niveladora. Muitas fazendas só tem uma grade intermediária. Não faz aração e também não nivela. E aí complica muito o plantio. Quer dizer, não ter os equipamentos. Segundo, ter equipamento. A VDTEC hoje é imperdível. Não dá mais para pensar em plantar pasto sem uma boa VDTEC. Taxa de semeadura. Muda muito, para cada condição isso muda muito. Plantios muito no cedo tem que aumentar a taxa de semeadura. Plantios tarde tem que aumentar a taxa de semeadura. Plantios com muita invasora, eu tenho que aumentar a taxa de semeadura. Eu diria o seguinte, que hoje, Éder, uma novidade no plantio não é mais quilograma de semente. Vamos traduzir um pouquinho, porque às vezes a gente fala assim, taxa de semeadura. O produtor não está acostumado a ouvir esses termos. O que é taxa de semeadura mesmo? É a quantia de semente que vai por hectare. Quantidade, quilos de semente por hectare, mas não quilograma da semente física, e sim da semente pura. Quando você fala em semente de 80%, 70%, é uma semente pura. Mas se uma semente de 50%, eu quero botar, por exemplo, 500 pontos, eu tenho que botar 10 quilos com 50%, vai dar 5 quilos de semente pura. É a quantidade de semente por hectare. Agora, a grande novidade, Éder, quando eu fico pensando em casa, não podemos mais pensar em quilogramas por hectare. E sim números de semente por metro quadrado. Quando você planta milho por hectare, ou planta caroço de milho por metro, 6 caroços, 8 caroços, ou semente, é assim que se planta pasto. Então, quando eu quero ter 40 sementes por metro quadrado, para germinar 15, 20, 25, então a taxa de semeadura aí hoje é números de semente. Daniel, quantas sementes tem uma grama de piatã? Tem 100, 110 sementes. Então eu preciso 4 kg de semente pura viável, vou plantar aí com 6 kg de uma semente de 75. Então, primeiro é colocar essa semente, solo bem preparado. E aí vem a profundidade que você perguntou. Pessoal, a semente de capim não pode ser por cima. Tem uma cultura nacional de jogar a semente a lanço, passar uma gaiada ou não passar nada. Semente de capim tem que estar incorporada. E nós vimos aí que tem diferença entre espécies. Por exemplo, a umidícola é de 1 a 3, pega as brisantas, aí de 2 a 4, 5, pânico também de 1 a 3, 1 a 4. E aí a pergunta é, para todos os tipos de solo, não. Se eu tenho um solo arenoso, eu posso colocar uma semente de braquiária até 6 centímetros e ela vai germinar e emergir e ter uma boa formação. Se eu colocar uma semente, por exemplo, um solo argiloso, de 70% de argila, de repente 3 centímetros, 4 está no limite. Então a profundidade vai depender de, claro, esse bom preparo do solo, mas solos arenosos tem que ter uma maior profundidade, solos argilosos menos profundidade, e rolo compactador. Tem um solo muito arenoso, é bom que a semente tenha contato com o solo. Agora, o ideal das pesquisas é que nós temos semente de 1 centímetro até 6. Por quê? Choveu muito, vai germinar todos que está de 3 centímetros para cima. 3, 2, 1. Choveu pouco, a semente que está no 4, no 5 centímetros, está com umidade e vai germinar, e vai emergir, e vai ter planta. Em pastagem, o primeiro segredo, aliás, para mexer com pecuária de corte, não é mexer.
Quer dizer, eu mexo com pecuária de corte. Ninguém mexe com pecuária. Nós somos profissional de pecuária de corte, somos produtores de carne e leite. Para um produtor de carne e leite, ele precisa ter uma boa formação de pastagem, conhecer as espécies e não jogar semente, tem que fazer uma semeadura, incorporação. E vimos no começo do programa, se a soja é 4, 5 centímetros, se o milho, olha o tamanho de semente do milho, está 4, 5 vezes uma semente de braquiária. Então, toda semente miúda precisa mais contato com o solo. Então, se eu tiver que preparar um solo bem preparado, incorporar bem uma semente, eu tenho que ter preocupação com as forrageiras, que são sementes menores, em detrimento a um plantio de lavoura. Quer ter uma boa formação de pastagem? Olha um preparo de solo para milho e para soja e faz igual. Coloca a semente e incorpora aí, como vimos, até 1 a 6 centímetros, dependendo do clima, do solo, da argila, da época do ano, e ter uma taxa. O que nós queremos é planta. Não adianta eu botar 10 sacas por hectare, botar 600 pontos ou botar 100 pontos. Eu quero saber se eu vou ter 20, 30, 40 sementes por metro, plantas por metro quadrado e colocar o meu animal com 60 dias, fazer o primeiro pastejo, um manejo de formação, que nós vamos falar nos próximos programas aí, controle de pragas, controle de invasoras. E o primeiro pastejo. Tá certo. Bom, ainda tem dito. Ainda dentro desse assunto, Hermínio, nós falamos de taxa de semeadura, falamos sobre a incorporação, a profundidade, faltou um outro assunto que é importante. Talvez animados com esse ano, que foi um ano muito atípico, choveu demais, muita água, tem regiões que está chovendo ainda. Eu peguei chuva na estrada, né, essa semana, voltando de Goiás, foi lá em Bela Vista de Goiás, né, fazendo Santa Clara, um abraço para o pessoal lá, o seu André Torres e seus filhos, né, e voltando peguei água na estrada. Tem muita gente que, motivado por isso, está arriscando plantar. E aí? Pode plantar ou não? Bom, uma dica muito importante. As braquiárias, principalmente, pasto, né? são sensíveis à temperatura e luz. Tanto é que, no dia com frio, pode chover que a sementeira não germina. Quando a sementeira começar a germinar no solo, é a época de plantio. Ela germina com temperatura, luz, umidade. Então, se o produtor quiser antecipar um plantio em zonas mais frias, colocar a semente na terra, não vai germinar. Muito pouco vai vir, a invasora é adaptada, porque a semente é exótica, veio de fora, as invasoras tradicionais da região são adaptadas às condições, e invasora de clima frio, principalmente, vai vir as invasoras, vai formar mal, vai perder o tempo, e vai ter que preparar de novo. Então, a dica é, nas regiões mais frias, outubro, os pânicos já germinam um pouquinho melhor, mas a partir de 15 de outubro, a época do plantio das lavouras. Quando é que se planta a lavoura de milho e soja? Tá bom, tá capim também. Então, que em meados de outubro começa o plantio e vai até meados de fevereiro. Agora, regiões que está chovendo, mas no norte, que tem temperatura e umidade, ele pode plantar, antecipar, mas aí vem a dica. Plantio antecipado ou plantio tardio, nós vamos ter algum problema de falta de chuva ou tem menos temperatura. Vamos aumentar a taxa de semeadura. Eu tenho 3 taxas de semeadura. Condições ótimas, por exemplo, 5 quilos, condições médias aí, 7 quilos, e condições adversas, 8 a 10 quilos. Então, para garantir, posso antecipar, mas cuidado, a melhor taxa de semeadura para grande parte do Brasil na época, meados de outubro a meados de fevereiro. E nós temos regiões que plantamos até início de março, na integração, colheu a soja, mas são regiões que chove um pouco mais. Mas essa é a grande dica, não adianta você querer antecipar se as condições de clima não permitem. Pastagem é uma cultura. Olha para o milho, olha para a soja, está plantando, planta pasto. E mesmo porque agora também tem muita cultura, muita cultivar, está sendo colhida ainda, né, Daniel? Não é época de plantar ela ainda, é época de colher algumas cultivares. Exatamente, Éder. É importante essas dicas por conta disso tudo, Éder. O produtor faz todo o esforço, compra uma boa semente, faz um bom preparo, escolhe corretamente a cultivar e muitas vezes, na ansiedade de ter a formação bem formada, de querer já usar aquela pastagem, faz um plantio muito cedo e aí perde a oportunidade. É muito comum, Armindo, a gente na lida aí no campo, observando, os produtores falam isso. Eu fiz um plantio mais cedo e um mais tardio. O plantio tardio está pronto e o que eu plantei cedo, que eu ia ganhar 40 dias, eu acabei perdendo, ou aí está mal formado, sujou. Isso é muito comum. Então essas orientações, essas dicas aqui no Conexão Rural são muito importantes para o produtor rural e muitas vezes é aquela questão, falar o que é certo, mas também falar o que não dá certo, falar o que vai dar errado, falar o risco que o produtor corre ao fazer esse tipo de operação. Então, é muito importante avaliar o risco. Qual é o risco que eu tenho?
é maior a probabilidade de não ter uma boa formação do que ter. Então espera um pouquinho, planta no momento certo, que aí com certeza vai ter uma boa formação de pastagem. Mas o maior risco que o produtor corre é na hora da compra da semente, viu? Porque o tempo não tem jeito, você tem que esperar mesmo. Né? Esse não depende só de você. Depende do produtor. Depende do produtor. Então, esse é risco. Outra coisa, e tem estudos para isso, né? Você sabe a hora de plantar. A dica está aqui, de outubro a fevereiro. Essa é a dica, de modo geral, no Brasil. Mas o maior risco, e aí um risco do produtor, porque é a ação dele, a atitude dele que faz ele correr o risco, é comprar semente errada, é comprar semente de baixa qualidade. E muitas vezes o produtor é traído pelo quê? Pelo preço, né? Ah, mas esse tal de preço, gente, como está matando o produtor rural, viu? Vai lá, não, mas o preço lá do fulano está mais barato. Tá bom, cuidado. A gente tem no Brasil aí alguns exemplos da tal da gasolina, né, Armindo? Falei para você não colocar gasolina batizada no seu carro. Te falei, tá lá com o motor agora lá. Bom, mas é brincadeira, o carro dele tá bonitinho. Mas na questão da semente, é isso que acontece. O produtor é traído, muitas vezes, pelo preço. Não, vou pagar mais barato ali no preço da semente e vai formar do mesmo jeito. Não é assim. E aí você me ajuda nisso. Eu estive conversando com um amigo do Daniel, mandou um abraço para ele, o doutor Luiz Carlos, diretor da Faculdade de Agronomia. Professor do FGD. E eles plantamos lá um pasto junto com milho, um consórcio. E eu queria gostar de falar sobre esse assunto. E está um espetáculo, coisa mais linda do mundo. Ele falou assim, também, semente de germipasto. O Daniel que doou a semente lá para a universidade, ele manda agradecer. Ele agradecer o vivo. Qual a universidade? O FGD. Onde formou o Daniel. Dourados. Você formou lá, né? Formou lá. Quando eu formei ainda era o FMS, foi a última turma FMS e agora Dourados, o FGD. Mas olha a importância, todo produtor que está assistindo, hoje a pecuária de corte vai plantar um milho para silagem, bota capim, colhe o milho e sobra o capim lá, formado. Todo produtor vai ter uma cultura de uma lavoura de grãos, que é uma palhada, colhe essa cultura e planta-se uma pastagem, formar plantio direto. E uma dica importante que você viu hoje no caminho, é toda pecuária que se preza tem um pasto estrategicamente preparado para a seca, para o inverno. Eu tenho ido nas fazendas, não tenho encontrado aquele pasto para desmama. A desmama em cima do cascalho, em cima do talo seco. E o animal desmama com 180, 200 quilos e perde 30 quilos em 2, 3 meses. Então, o pessoal que está assistindo aí tem cria, tem recria. Vamos formar um pasto novo todo ano. Com certeza. Liga para a Germipasto, forma um pasto novo. Um pasto novo com qualidade é com a VDTEC 190. A VDTEC, inclusive o Bruno Ribeiro quer falar sobre a VDTEC. O Bruno Ribeiro é nosso supervisor de vendas para Minas, Goiás, Tocantins, Maranhão, Sul do Pará. Ele quer falar sobre a VDTEC. Roda bastante, vamos deixar? Vamos lá. Então fala, Bruno Ribeiro, vamos lá. E quando a gente fala em germipasto, a gente já lembra logo de tecnologia. Né? Está no DNA da empresa. Inovação, tecnologia, produtos diferenciados. E há cerca de 3 anos, nós inovamos mais uma vez e fizemos o lançamento da VDTEC 190, uma semeadora extremamente diferente do que existe no mercado, uma semeadora com uma tecnologia completamente diferente, a tecnologia do vibrodosador. Você está vendo algumas imagens aí no vídeo da inovação que a Germipasto levou para o campo, então, há 3 anos. É uma semeadora elétrica, uma semeadora que não precisa da tomada de força do trator, que é ligada na bateria do trator. Por isso, pode ser acoplada na frente, proporcionando, numa única operação de máquina, a semeadura e a incorporação da semente ao solo. Isso faz com que você que acompanha o nosso programa, você que está vendo esse vídeo agora, economize cerca de R$ 35 por hectare. Meu amigo, como é que são os custos aí da sua propriedade? É fácil trabalhar no campo? Eu tenho certeza que você ganha dinheiro aí com muito suor, com muito trabalho. E uma economia de R$ 35 por hectare faz toda a diferença na lucratividade aí da sua propriedade. Então a VDTEC 190, que você consegue montar na frente do trator, fazer a incorporação da semente na mesma operação da semeadura, vai te ajudar a ganhar mais dinheiro e ela está disponível a partir de agora. É só você entrar em contato aqui no telefone que aparece no seu vídeo ou então entrar em contato para receber uma visita de um dos nossos representantes comerciais aí na sua propriedade.
uma máquina que te ajuda a economizar com semente, que te ajuda a aumentar a lucratividade, precisa ser levada aí para a sua fazenda o quanto antes. É só entrar em contato, vai ser um prazer a gente fazer essa visita e a gente levar essa inovação aí para a sua fazenda mais uma vez. Um abraço para vocês. Abraço para você, Bruno Ribeiro. Obrigado, Bruno Ribeiro, nosso supervisor de vendas, Goiás, Minas Gerais, Pará, Maranhão. E se você quiser ser um representante da Germipasto nessas regiões, entre em contato conosco, tá certo? Vamos embora, gente, que está na hora. Olha, pega o telefone, aproveite, tem condição especial para o compra programada da Germipasto, tem sorteio da VDTEC 190, dia 13 de setembro, o próximo sorteio, compra R$1.000 em sementes, ganha um cupom, põe aqui na urna e você vai concorrer à VDTEC 190, tá certo? 0800 647 0050 e 6733896700 e ainda o nosso site, www.germipasto.com.br, o Facebook, procura lá o perfil Germipasto e ainda no YouTube 348 vídeos para você assistir hora que você quiser. YouTube, procura Germipasto. Quer mandar um abraço? Mandar um abraço, Éder. Para o gaiteiro? Não, para os produtores rurais que entraram em contato com a Germipasto durante o programa, fizeram bons negócios e os produtores que também vão ligar aí durante a semana, vão adquirir a sua semente, vai ter informação para poder formar uma boa pastagem. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Armindo, além do abraço para o time do Grêmio, para quem mais você vai mandar um abraço? Para o pessoal da Fazenda Santo Antônio do Paraíso. Onde que é? Fica no município de Tiquira, divisa com Mato Grosso Sul e Mato Grosso, 101 mil hectares, um fazendaço. Rapaz. Tivemos lá, fizemos um projeto. Semente um abraço aos Germipasto? produtores. Semente da Germipasto? Vai ser semente de Germipasto então e tá bom. VDTEC. Que 6 VDTEC no mínimo vai lá para a fazenda. Opa, a comissão vai ser gorda, hein? Vambora, gente. Tchau, Brasil. Obrigado mais uma vez. Olha, para encerrar o programa, imagens do Rio São Francisco. O velho Chico, hein? Isso em homenagem ao nosso amigo Felipe, que ganhou a VDTEC 190, comprou sementes da Germipasto, foi premiado no primeiro sorteio. Ele é lá de Buritizeiro, Minas Gerais. E o Rio São Francisco, ele é grande, né? Passa por vários estados, né? Ele inicia. Aonde? Minas, Bahia e vai embora. Né? Tchau, Brasil! Até o próximo programa. Valeu, obrigado! Moreninha, você é preciosa, é graciosa e caprichosa.